Quando eu abro meu coração e busco no Espírito Santo e busco uma direção, o livro de Gênesis já me responde muitas questões que para mim já não é mais questões, já são respondidas pelo livro de Gênesis. E sempre quando eu tenho alguma coisa, na caminhada, que sempre a nossa vida é assim, eu me recorro muito mais ao livro de Gênesis para procurar a origem das coisas, para que eu possa ter uma direção, uma força, para que eu possa entender o processo de Deus na minha vida. Quando eu pego o livro de Gênesis, eu pego com esse princípio, para que ele seja o princípio na minha vida. Para que ele me dê direção em tudo aquilo que eu preciso para compreender qual que é a vontade do Senhor, a boa vontade de Deus na minha vida. E no livro de Gênesis tem essa particularidade de a origem está tudo aqui, o começo está aqui. E como nós estamos aqui no Aviva Jovem desse ano, nós olhamos aqui para esses jovens e tenho certeza que a maioria que fizeram o possível para estar nesse congresso, nesse Aviva Jovem, nesses dias, mas não vieram aqui simplesmente para dizer, eu vim também em 2020. Não para apenas contar uma história, mas porque tem um ardendo a alma dentro do coração de querer um pouco mais além. Porque quando nós participamos de congressos como esse, nós vemos com a intenção de, eu preciso ir um pouco mais além. Eu preciso crescer um pouco mais, eu preciso amadurecer um pouco mais, eu preciso viver um pouco mais daquilo que Deus tem para a minha vida. Então eu entendo que aqueles que fizeram possível de se inscrever no canal para poder estar aqui nessa noite, vieram com propósito. Eu sei que Deus vai falar algo mais comigo. Eu sei que Deus vai trabalhar mais e vai me levar um pouquinho mais além. Porque é impossível você continuar ouvindo a Deus e você permanecer da mesma forma. É impossível você ouvir um ensinamento, uma palavra, uma pregação e continuar da mesma forma quando você escuta a palavra. É impossível quando você fala, Deus fala comigo, e Deus então traz uma mensagem, e você escuta e você permanece a mesma pessoa. E eu creio que os jovens que aqui se reuniram para esse ano, eles vieram com essa determinação. Ainda mais debaixo de algo tão terrível que vai sobre a face da terra, ainda existem pessoas que continuam com a esperança avivada, que continuam com a determinação avivada, pessoas que não deixaram que tudo isso apagasse e afagasse e tirasse a alegria e a vontade de viver, mas pelo contrário, disseram no seu coração, vou lá, porque agora que eu vou ser renovado mesmo, é agora que vai ver, porque nada pode parar um coração de adorador, não é isso que nós dissemos? Então, quando eu olho para o livro de Gênesis, olhando para as histórias e pegando a vida desses homens que foram os patriarcas, os principais deles, Abraão, Isaac, Jacó, nós olhamos para a vida desses homens e começamos a buscar experiência, buscamos ali características, buscamos aquilo que aqueles homens apresentaram a Deus, de forma que Deus o confiaram, tamanha obra e chamada. Olhando para a vida desses homens, nós começamos a buscar e aprender cada vez mais com esses homens. E cada vez mais que nós lemos, nós precisamos compreender que nós precisamos caminhar mesmo para chegar lá. E aqui nesse capítulo 49, já está falando aqui desse patriarca chamado Jacó, que agora também já era Israel, e que esse patriarca agora no final da sua vida, já quase chegando no momento, e ele percebendo tudo aquilo, seus olhos já escurecendo, esse patriarca agora vai chamar seus 12 filhos diante dele. Ele vai colocar diante dele, e vai fazer aquilo que já era um costume daquela época. Já era um costume de reunir do patriarca, do pai, de chegar e trazer a bênção sobre os filhos homens, para que se passasse de geração em geração a bênção que Deus havia derramado. Entendemos que a bênção começou em Abraão, mas Abraão morreu e depois continuou Isaac. Isaac morre, mas continuou em Jacó. Isso já vai nos dando uma direção, sabe o que é? É que a bênção ela não termina em cima de um homem. A bênção não para em uma geração. A bênção não finda quando o homem se passa para o pó da terra. A bênção ela vai passando de geração em geração. A bênção vai passando de um para o outro. A bênção ela é contagiosa e ela se multiplica. E agora Jacó, aquilo que ele lutou desde o ventre da tua mãe, ele está pronto agora a cumprir através dele. A Jacó, desde o ventre, ele lutava para ser abençoado. Ele lutava para ser uma pessoa que tivesse uma bênção. Desde o ventre, ele já determinava no coração dele, precisa ser uma bênção. E nós vimos a trajetória daquele homem.
A trajetória dele o tempo todo, ele queria ser uma bênção. E ele lutou, guerreou para que isso cumprisse na vida dele. E nós sabemos que se cumpriu. Cumprindo na vida de Jacó, quando ele luta ali com Deus, ali no Val de Jaboque. Jacó agora já não é mais Jacó, Israel. E Deus começa a cumprir na vida dele o desejo, eu quero ser abençoado. Então Jacó sabia o peso de uma bênção sobre a vida. Jacó sabia muito bem o que era ser abençoado por alguém superior. Jacó sabia o que é estar debaixo de uma bênção. Jacó sabia o que é um pastor pôr a mão e abençoar. Jacó sabia o que Deus tem para nós através daquelas autoridades que Deus constituiu sobre nossas vidas. E Jacó agora, ele estava na missão agora não de ser abençoado, mas de abençoar. E ele entendendo muito bem o que era abençoar, Jacó chama os seus 12 filhos. Os seus 12 filhos estão diante dele. E no capítulo 49 vai tratar disso, que tem até o subtítulo, a bênção de Jacó. Mas o interessante é que quando nós começamos a pegar cada um dos filhos, que ele vai pegando do mais velho até chegar no mais moço, Jacó começa a trazer as bênçãos dele. Mas quando nós começamos a ler, nós assustamos e podemos dizer, mas isso é bênção? Como podemos dizer que é bênção? Você pega até o próprio Rubem, o primeiro filho, ele começa a falar sobre Rubem e fala, é filho da minha mocidade, excelente, e começa a citar qualidades, mas depois, um pouco à frente, ele já começa a falar, mas vai deixar de ser excelente, porque fizesse meu leito ser imaculado, e ele tira a bênção agora, que estava determinado para aquele que era para ser o patriarca, e ele continua as suas bênçãos, e ele vai falando, mas ele vai trazendo repreensão, como ele vai falar com Simeão e Levi, ele vai falar com os outros, como vai falar de Judá, ele vai falar como ele fala de Isacar, que chama Isacar até de preguiçoso, de um jumento preguiçoso. Interessante, eu falo assim, mas como pode falar que isso é bênção? Na verdade parecia que ele estava trazendo maldição, mas não. Jacó, na verdade, ele estava dizendo, trazendo ensinamento, que a bênção sobre nossas vidas vai depender do que nós fazemos com a bênção, que a bênção vai determinar o que vai ser lá na frente, que a bênção, por mais que eu estou debaixo da bênção de uma autoridade, por mais que eu esteja ao lado de uma pessoa cheia de unção, como era Jacó, que lutava pela bênção de Deus, como foi os filhos de Jacó, não dependia só de Jacó. Por mais que alguém chega cheio de unção, põe a mão sobre a tua cabeça, o que vai determinar o que vai ser, é o que você plantar durante a sua caminhada. O que Jacó estava dizendo era o que, olha, e ele começa a falar, reúne-se a mim, que eu vou falar o que há de acontecer daqui para frente. E ele começa a anunciar a cada um dos seus filhos, e dizendo praticamente assim, o que vocês plantarem, vocês vão colher. E ele vai determinando ao ponto de dizer que algum dos filhos dele vai até se espalhar entre as nações e nem teria terra própria, como era a tribo de Levi. Mas agora, querido, olhando para esse meio desse contexto, no meio desses filhos que ele está trazendo a bênção, quando vai chegar no 11º filho, quando chegava, aproximou e se prostrava para o pai pôr a mão, era justamente esse homem que tanto falamos sobre a vida dele, chamado José. José agora vai chegar diante do pai, e quando José abaixa diante do pai, para o pai o abençoar, Jacó libera uma palavra que nós começamos a ver que a palavra ultrapassava a razão de entender todas as coisas. Ele vai falar coisas que até hoje nosso coração ainda fica agitado diante de tais palavras que poderosas eram. Jacó vai citar algumas características de José, porque se você olhar bem, de 12 dos 11 filhos de Jacó, somente José não cresceu no meio dos 12. José foi justamente aquele que foi de uma forma violenta arrancado do seio de Abraão, de Isaac e Jacó, do seio da família. Ele foi arrancado e levado distante. José foi o único que foi praticamente a sua mocidade inteira, dos 17 até a idade mais madura. José passou longe do pai, José passou longe da presença dos irmãos. José foi aquele que foi criado distante. Mas quando Jacó vai abençoar José, agora ele vai falar coisas que aí nós vamos compreender por que José, ele sobressaiu sobre todos os irmãos. O que José tinha que fez ele superar tanta luta, tanta perseguição, tanta maldade, tanta violência, tanta traição. O que José tinha na vida dele que o fez ser o que José é, ao ponto de hoje olharmos para a história de José, a única coisa que nós lembramos é José o sonhador, José é aquele que sonhou, é o José do Egito, José é o governador do Egito. Só lembramos de coisas boas, mas não entendemos por que José superou tantas aflições na vida e chegou a ser o mais excelente entre os irmãos. E é sobre isso que nessa noite eu quero, em poucos minutos aqui, assim permitindo o Espírito Santo, trazer para nosso ensinamento, porque nós precisamos aprender muito com José.
Olhando agora, Jacó vai dizer algo quando ele vai trazer a bênção sobre esse filho chamado José. E aqui no versículo 22 ele vai dizer, quando ele vai falar sobre todos os filhos, quando ele olha para José, ele já fala assim, José, ele é um ramo. A primeira coisa que ele vai dizer, José é um ramo. E quando nós olhamos dessa forma, a maneira que ele está expressando, ele vai usar, lógico, uma linguagem figurada para retratar, para falar do filho dele, ele vai chamar José de ramo. Certo que ele usou uma linguagem ali, trazendo dali de tudo do ensinamento que ele tinha, um homem sábio da sua caminhada de muito tempo, mas ele vai usar uma palavra interessante e vai chamar o filho de ramo. E não era um ramo qualquer, era um ramo frutífero. Mas aí quando eu olho para a palavra ramo, aí que você vai entender o que Jacó estava dizendo. Não era simplesmente que José era um ramo, porque um ramo se refere a alguma coisa frágil, alguma coisa que pode ser arrancada facilmente, e era verdade, José era essa pessoa frágil, e que podia ser facilmente arrancado. Contudo, Jacó vai dizer, José era um ramo. Por que ele era um ramo? Um ramo, ele não tem vida própria. Um ramo, ele é parte de algo maior. Um ramo é apenas um galho de uma árvore. E Jacó está dizendo, José era um ramo, que por mais que estava distante, José continuou sugando da mesma seiva. José era um ramo. E o que nós devemos aprender com José, por que ele destacou daquela forma, é que José era um ramo, porque o ramo, ele dá prosseguimento para aquilo que a raiz produziu e que o tronco está formando a galha. O ramo só produz o que a árvore produz. E ele estava dizendo, José, ele deu prosseguimento. José, ele deu direção, deu continuidade àquilo a que ele foi gerado. Se nós precisamos entender o que é ser um jovem avivado, não precisamos ser jovem na idade. Quando fala avivado, nós falamos de qualquer momento da vida, diante do Senhor, nós somos como criança. A primeira coisa que nós começamos a olhar como ramo é que nós precisamos dar continuidade, o que nossos antepassados deixou para chegar nos dias de hoje. Para que nós possamos chegar lá na frente e entender, e as pessoas, o Espírito Santo olhar e falar assim, você como ramo, nós precisamos dar continuidade àquilo que veio até chegar a nós. Ser ramo não é, querido, ter uma vida própria. Não é, se você pegar um ramo, joga no chão, ele morre. Então deixa eu te falar, o que nós estamos vendo hoje é que as pessoas estão querendo já largar da árvore, porque acham que ela produz sozinha. Deixa eu te falar, o que faz os ramos dar flores e dar fruto é o tronco. E tem o que está acontecendo, uma soberba religiosa nos dias de hoje, e que as pessoas, elas começam, vai no lugar, chega, não é nada, aí começa a pregar, começa a louvar, começa a orar, começa a ser usado, já acha que é árvore, e já não dá mais ideia mais para as autoridades. Se não formos um ramo, não vamos chegar a lugar nenhum. E Jacó vai dizer, José é um ramo. Por que ele vai dizer que José é um ramo? Se olhar na trajetória de José, José ele nunca foi primeiro em nada, assim, em questão de autoridade. Na casa era o menor. Foi vendido para Potifar era o maior. Vai para a prisão. Tinha um carcereiro, estava com a chave, mas tinha um carcereiro. Sai do carcereiro, ele vai ser agora governador do Egito, mas tinha faraó. Ele nunca foi o primeiro. E é aí que está a vantagem. Tem pessoas que acham que só vai produzir se chegar, estiver na frente, se alguém te ver, se alguém puder te aplaudir. Os seus frutos, deixa eu te falar, minha querida, meu querido, não preocupa em ser visto, preocupa em produzir aquilo para que você foi chamado. É isso que é ser ramo, independente de qualquer coisa. Ser ramo é saber que o que você está recebendo, está te fazendo você produzir. Não é seu, é dele. Não vem de você, vem dele. Não foi você que gerou, foi ele. Aleluia. O que está acontecendo hoje é que as pessoas não estão trazendo a glória para ele. Ser ramo é entender que se eu for cortado, eu não produzo mais nada. Minhas folhas não serão mais verdes. Eu vou secar. E o interessante é que quando o pai fala, José é um ramo, ele está falando assim, José, mesmo distante, ele permaneceu na fé de Abraão. Mesmo distante, José permaneceu na fé. A prova disso é quando ele está dentro da casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar vem assediar, o que é que ele vira para a mulher e fala assim, posso eu pecar contra Deus? Meu Deus? José não tinha tido nenhuma experiência no seu sonho.
Mas só que José tinha guardado os ensinamentos do pai, que com certeza o pai havia lhe ensinado acerca do avô dele, do bisavô dele, Abraão, e do pai dele, do avô dele, Isaac. José, ele não tinha nenhuma experiência, mas só que tinha uma coisa, ele guardava a palavra do pai. E quando nós guardamos os ensinamentos que é trazido até nós, nós começamos a ser galhos, começamos a ser ramo. E é necessário que nós sejamos ramos, para que possa cumprir a chamada de Deus na nossa vida. Não é querer ser ramo para querer poder estar por cima de ninguém, não. É ser ramo. Porque ser ramo, querido, tem hora que os galhos, ele toma o sol só para que alguém tenha sombra embaixo. É ter hora que você vai ter que sentir algumas aflições só para que alguém não seja aflito, porque você sabe se alguém for aflito, não vai suportar. Então você prefere receber a carga para que a pessoa consiga pelo menos ter um refrigério na alma. Ser ramo não é fácil, não. Ser ramo, querido, é saber que uma hora você vai produzir frutos e seus frutos vão ser desejados. E os frutos que você produzir, você sabe que não vai ser seu, vai ser arrancado de você. E aí você não pode virar e falar assim, não vou mais dar fruto, porque eu dou fruto, não toma de mim. Deus vai falar assim, vai continuar dando fruto, porque isso é a qualidade para isso que você foi chamado. Ser ramo, independente da posição que você estiver, você produz. Você, querido, talvez pode estar no anonimato, mas você é um grande intercessor. E Deus que vê quem é ramo de verdade. Ninguém vê o que você faz, mas você aqui no anonimato vem cá e passa a vassoura. Deus considera você. Ser ramo é quando as pessoas, querido, olham para você e desconsideram. Mas só vai ver quando olhar para você, ver os frutos, mas não considera os ramos. Então não fique esperando aplausos. Ser jovem nos dias de hoje, querido, é muitos status, é muitos seguidores, é muitas pessoas aplaudindo. Agora ser jovem no anonimato só para que o nome do Senhor seja glorificado, isso é como se fosse uma afronta digital. Você é ramo? Você quer ser ramo mesmo? Eu te convido a esse desafio. A se destacar nesses últimos tempos de ser ramo. De ser aquilo que Jacó fala do pai. José é um ramo. José, ele é somente um ramo. E é o que nós precisamos. É ser ramo. É você ser excelente naquilo que te confiaram. O que te confiaram? Ah, pastor só me colocou ali na cantina para vender coxinha, então faça com excelência. Faça com excelência. Ah, pastor não me deu oportunidade ainda. Ele falou assim, só me deu oportunidade para separar as cadeiras, porque agora tem que estar de distanciamento. Me deu essa oportunidade. Faça com excelência. Faça com excelência. Me deram oportunidade para cantar um louvor só. E basta, porque se um louvor que você louvar para Deus, você fez com excelência, Deus recebe. Ser ramo é tudo que você fizer fazer com excelência. Você vai ver que tudo que confiar a José, ele fez com excelência. Quando José, ele foi levado, quando ele estava na casa do pai, o pai virou para ele e falou assim, vai alimentar e vai saber a notícia dos seus irmãos. Ele foi com excelência. Ele foi com a excelência que que o pai havia lhe dado. Ele foi com a capa que o pai havia lhe dado. Quando ele é maltratado, foi para a casa de Potifar, diz a palavra, querido, que ele tratou bem a casa de Potifar, que ele virou mordomo da casa de Potifar. Sabe por quê? Porque não é o ambiente que te muda, é seu caráter. José, aonde ia, ele mudava o ambiente. Aonde ia, as pessoas confiavam nele. Você vai ver que todo mundo confiava em José, porque ele era excelente em tudo que ele fazia. E o pai dele vai falar assim, ele é um ramo. Ele é excelente, onde ele foi, ele brilhou. Vocês estão dentro de uma congregação que está crescendo, que eu conheço a congregação antes dela de nascer, que eu conheço, pastor Assa há tantos anos. E eu posso dizer que você está num lugar fértil. Eu posso dizer que esse ministério é fértil, porque não porque sou amigo do pastor, é porque a gente vê. Aí você quer fazer parte, seja excelente naquilo que te confiaram. Você quer fazer parte desse ministério, não seja somente na carteirinha, no número, seja naquilo que te confiou. E aquilo que Deus te confiou, querido, faça com excelência. Você vai ver o quanto é bom fazer com excelência e o quanto que Deus agrada. Quando você não está fazendo por causa do pastor, você está fazendo por causa do pastor. Seja excelente. E não vem com desculpa falando assim, aonde eu estava, não me deram oportunidade.
E o que tem de pessoas que estão saindo de ministério hoje, falando porque não teve oportunidade, ou porque foi maltratado, não, é porque você fazer aquilo que é com excelência para o Senhor, pode ter certeza que você nunca vai ter frustração, porque você não espera aplauso de homens, você espera somente a presença de Deus na sua vida. Excelente é isso. José, ele havia sido traído e vendido, estava na casa de Potifar, e ele se tornou mordomo e se tornou um cargo de confiança, porque Potifar olhou para ele, olhou naquele jovem de 17 anos e falou assim, que é isso? Confiou no jovem, confiou naquele moço, porque quando ele recebeu o cargo, ele foi com excelência. E mesmo depois de tudo que ia ter passado, o que o José faz? José está dentro da prisão, chega lá, ele entra para a prisão naquela situação, e poderia ter virado e falado assim, cadê o Deus, o meu pai? E como não, você não vai ver José murmurando, ele fica tranquilo. E com excelência ele se torna um prisioneiro. Se torna um prisioneiro com excelência em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo vai dizer assim, que ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Porque ele vai falar assim, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Tudo que te confiar, faça com excelência. Dentro da prisão ele foi ali e se tornou um das pessoas mais confiáveis, que o carcereiro entrega a chave. Porque quando Deus confia, Deus te dá a chave aonde você menos imagina. Deus, querido, ele não te amarra a lugar nenhum. Deus não te prende a lugar nenhum, ele te dá a chave e fala assim, se você quiser ir embora, pode ir. José tinha a chave da prisão, se ele quisesse ir embora, ele poderia ir. Mas só que ele sabia que tinha um Deus que te realizava aquilo que ardia dentro dele, ele estava tranquilo. Ele confiava, ele descansava e foi um ramo excelente. Seja excelente naquilo que te confiar. E não põe culpa nunca no lugar. Mas olha para dentro de você e seja ramo. E entenda, se você está do lado de uma pessoa, e que essa pessoa você vê que tem frutos e está produzindo, você está do lado e faz parte dessa árvore, vou te falar, querido, você não deu fruto ainda porque você não quis. Não produziu fruto ainda porque não quis. E não pensa que ser fruto é só quando é aplaudido, eu já falei. Os frutos que Deus te confiou e você sabe o que você é bom para fazer. Tem pessoas que têm uma capacidade incrível de apenas ligar para alguém e alguém ser abençoado e a pessoa não faz mais isso. Faça isso com excelência. Começa a fazer as coisas mais simples, mas não deixa de fazer não. Apenas cuida daquilo que Deus te confiou. Aí você vai ver por que você é um ramo. Mas Jacó não vai dizer ele é um ramo, mas é um ramo que é um ramo frutífero junto às águas. Porque ninguém produz fruto sozinho, você tem que estar junto às águas. Nós sabemos muito bem, quando fala junto às águas, está falando assim, José estava longe da minha presença, mas nunca esteve longe da presença de Deus. José estava longe da minha casa, mas nunca a casa de Deus nunca esteve longe dele. A pandemia pode ter deixado você distante desse ministério, mas o ministério nunca poderia ter saído do seu coração. A pandemia deixou você distante dos irmãos, mas você nunca poderia ter perdido a comunhão, porque a comunhão, ela vai muito mais além do que a presença física. A comunhão é aquela verdadeira que você não esquece, você lembra, você chora, você ora, você clama, você intercede. Isso é ramo, um ramo frutífero. E durante essa pandemia, se Deus olhar para você e falar assim, olha, eu te dei um tempo durante a pandemia para que você agora pudesse produzir frutos. E se Deus viesse hoje, agora, buscar o fruto de cada um, o que nós poderíamos oferecer a ele durante esse período? Nós usaríamos a desculpa, Deus, estava tudo fechado, eu não fiz nada. Nesse tempo de tecnologia avançada, onde falamos face a face através de uma tela de celular, você produziu, nós produzimos. Para sermos um jovem avivado, para ser igreja avivada, para nós sermos avivados por dentro, vem de dentro para fora. Nós temos que ser ramos, e ramos que mesmo que a situação é adversa, nós estamos sempre junto às águas. E ele continua falando de Jacó e vai falar assim, e ele era um ramo que ele sobrepunha, que ele passava por cima dos muros. Ele era um ramo, querido, que eu vou te dizer, não teve nada que parasse José. Eu não sei qual desculpa que nós vamos arrumar mais para Deus, para não mais fazer a vontade de Deus, ao menos na simplicidade de vir a um culto. Não sei qual desculpa mais vamos inventar para justificar, porque eu não quero cultuar mais. Eu não sei que muralha que eu estou tentando inventar, porque agora Jacó vai falar de José. Ele era um ramo frutífero junto às águas, e suas galhas passaram por cima do muro. Ou seja, todo obstáculo que veio contra José, José ultrapassou.
Todo obstáculo que veio sobre José, ele ultrapassou. Veio o obstáculo da traição dos irmãos, ele passou por cima. Se você foi traído por alguém, está tentando justificar por que não quer ir para a igreja, você precisa ser ramo que passa por cima do muro. Não é só para ser visto, tem que passar por cima. Se alguém te machucou, passa por cima, não da pessoa, mas da situação, e continua amando. Se alguém um dia te traiu e você ainda sente essa traição, passa por cima. Você é um ramo, você tem que produzir frutos, você não pode ficar preso ao passado. Tem que passar por cima. Nós não podemos nos dar o luxo de perder mais tempo nessa terra, ao ponto de ficar deparando o primeiro obstáculo. Foi traído, passou por cima. Agora ele estava estipulando o valor de José, estava sendo vendido no Egito. Tem hora que o mundo quer colocar valor em nossas vidas. José foi vendido. Eles deram um valor para José. Que valor que você tem, minha querida? Meu querido, deixa eu falar. Você foi comprado pelo sangue carmesim. O seu preço é muito elevado. Satanás quer te comprar com preço, querido, de banana, como se diz o provérbio do mundo. Mas o seu preço, você tem muito mais valor. Não deixa as pessoas colocar valor em você, não. Não deixa o mundo colocar valor no que você é, não. Você é preciosa, você é precioso. Você não pode deixar esse mundo colocar valor na sua casa, nos seus filhos, no seu casamento, no seu marido, na sua esposa, no seu pastor, no seu ministério, no seu grupo de louvor, nos obreiros. Não deixa, porque o valor é alto, ninguém pode pagar. Mas José, mesmo ter sido levado a um valor que não valia nada, qualquer valor que Potifar possa ter comprado, José valia muito mais, mas José passou por cima. Tem hora que as pessoas tentam nos vender e nos vendem barato, só para nos ver na pior. Judas vendeu Jesus com uma ninharia. E que valor que Jesus tinha, que ele tem. E você acha que Satanás não quer fazer isso com a sua vida? Talvez você já passou por isso e agora até hoje fica lastimando. Me venderam. Tiraram o meu valor, pastor. Eu tinha valor no meu emprego, eu tinha valor ali, eu tinha valor na minha casa. Talvez os seus próprios da sua casa tiraram o seu valor, disseram que você não é nada, que você é mentiroso, é mentirosa. Disseram que você é um pastorzinho, disseram que você é isso e aquilo. Talvez colocaram tantas coisinhas tirando o seu valor, mas você tem que entender o valor que você tem para Deus, e é isso que importa. E Jacó passou por cima do valor que deram no Egito para ele. Jacó vai para a casa de Potifar, nós já falamos. Chega lá, veio o quê? Uma sedução do inferno. E o que mais derruba crente é sedução. Tem hora que o cara é feio e acha que está até bonito. E a pura pomba gira mesmo. Foge! Ei, jovem, foge! Passa por cima dessa sedução, porque Deus tem melhor para você. Não fica se deixando para essa barreira. A primeira barreira te joga no chão, jovem. Não, minha querida. Você tem valor. Para com esse nude no celular. Deus está de olho em você. Eu não sei o que está passando mais na cabeça dos jovens de hoje. A sedução está tomando, mas diz a palavra que José, moço, bonito, quem que ia um dia desconfiar? Veio a mulher de Potifar, o cara estava na boa, mas só que quando veio aquilo, ele olhou a muralha da sedução, José passa por cima. José era um ramo que tinha frutos, passou por cima. Não aceitou, passou por cima. É melhor as pessoas te criticarem hoje, mas Deus te aceitar amanhã. É melhor ser rejeitado pelo mundo, mas ser aceitado naquele grande dia. Ou você vai deixar ser levado para esse sentimento do inferno que quer nos tirar da presença de Deus, a sedução. Não pensa que você ficou bonito da noite para o dia, não. Ficou não. Não fica não, isso é mentira. Porque a gente está vendo jovem hoje. Um amigo meu, um pastor amigo meu, até militar também, ele comentando comigo aqui. Tinha um jovem na igreja, estava uma benção, entrou no grupo de louvor, estava uma benção, um homem estava, só quer brincar comigo, falou assim, Henrique, mas ele era feinho. Pouco tempo chegou uma mulher na igreja, que mulher bonita.
Em pouco tempo a mulher cismou com ele cismou mais ainda, porque ele nunca tinha ganhado na loteria. Foi a conta. Foi a conta para derrubar o cidadão. A mulher picou o pé nele, deixou ele cheio de depressão, desviado, porque a mulher só entrou para derrubar. Era a barreira da sedução. Você tem que colocar na balança e ver o que Deus tem para você. Não seja seduzido por esse mundo. Não seja seduzido pelo que o diabo coloca diante dos seus olhos. Não seja seduzido por causa de 11 minutos. Não seja seduzido por aquilo que passa rápido. Não seja seduzido por aquilo que vai arrancar a tua vitória. Não seja seduzido por aquilo que vai arrancar a sua salvação. Ei, José, você é um muro, você é um ramo frutífero. Passa por cima. Passa por cima. E quando ele passou por cima, querido, nem sempre porque a gente consegue superar alguma tentação, a gente vai ficar na boa. Satanás não ficou satisfeito e cai dentro da prisão. Caiu dentro da prisão porque ele não aceitou a sedução. E tem pessoas que assim não aceitam a sedução, às vezes não aceitam uma coisinha com o diabo quer falar assim, viu, se você tivesse na boa, você estava comigo. Ele fez isso com Jesus lá no deserto, quanto mais comigo e com você. Você não vai tentar te seduzir com a fama, você não vai tentar te seduzir com o sucesso, você não vai tentar te seduzir até com unção, para tentar seu coração encher. Mas lá dentro da cadeia, José continua o quê? Produzindo fruto dentro da cadeia. Era ramo frutífero, junto às águas, tinha unção, onde quer que esteja, tinha unção. A unção não saía dele. Continuou dando fruto. Passa um tempo depois, vem 2, tem sonho. José dá lugar para Deus, Deus traz a revelação. E quando ele traz a revelação, entrega para os moços e só fala assim, não esquece de mim não. Porque nós temos essa carência de não ser esquecido. Nós temos uma carência natural do homem de não ser esquecido pelas pessoas. Quando a gente estende a mão, quando a gente ajuda, a gente tem aquela carência das pessoas não virar as costas. Nós ficamos desejoso de uma gratidão. É lógico que nós viramos e falamos assim, não, a graça é de Deus, a glória é de Deus. Sim, querido, isso é verdade. A glória e a graça é de Deus. Mas não vem dizer que você fica triste, amargurado, triste quando alguém não reconhece o que você fez por ele. Todos nós entristecemos, olhamos e pensamos assim, que ingratidão, estendi a mão quando precisou, e agora me dá uma punhalada dessa. Na casa de José, esqueceram de José. E uma coisa que nós precisamos passar é por cima desse muralha, chamado esquecimento. Tem hora que Deus vai fazer você ser esquecido no meio da multidão. A igreja pode estar lotada, o próprio Deus faz você ser esquecido, porque Deus quer que você seja um ramo frutífero, não um ramo temporão, que dá fruto, porque está todo mundo dando, você entra no barco e começa a produzir, vai profetizar, vai falar, mas Deus deixa no esquecimento para ver se você suporta. Tem hora que ninguém vai te ligar, tem hora que ninguém vai lembrar de você, tem hora que ninguém vai bater no teu portão, tem hora que ninguém vai te dar carona, tem hora que ninguém vai te dar oportunidade, tem hora que ninguém vai nem lembrar do teu nome. E você vai lá e fala assim, mas ajudei fulano, ciclano, eu ajudei e ninguém lembrou de mim. Não foi os homens que se esqueceram de José, foi Deus que não deixou os homens lembrar de José. Não é os homens que esquecem de você, é porque Deus quer ver até onde você suporta, porque Deus sabe aonde Ele vai te levar. Se você suportar o momento da frieza, do momento do distanciamento, você vai com certeza produzir muito mais fruto. Mas José passou por cima, e Jacó, o pai, fala, e meu filho passou por um momento daquele esquecimento. E quando José foi lembrado, José agora, governador do Egito, nós já sabemos da história. E quem que depois de 7 anos vai chegar diante de José, depois de 7 anos, depois de muitos anos, depois de 7 anos de passar o período da bonança, quem vem? Os irmãos de José. Essa é a pior barreira, é a pior muralha que tem para nós ultrapassar. José estava diante agora dos irmãos traidores, que poderia ter acabado com a vida dele, que poderia ter destruído, na verdade era o desejo dos irmãos. José está diante dos irmãos dele. E diz a palavra que José olha para os irmãos, reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram. E quando José se dá por conhecido os irmãos, ele fala assim, eu sou José.
Ele não virou para os irmãos e disse assim: ei, eu sou o governador do Egito e agora? Não, a palavra vai falar que ele vira para os irmãos e fala assim: ei, eu sou José. Ele está dizendo: eu sou mesmo, eu não mudei. Vocês me bateram, mas eu não mudei, eu continuo te amando. Vocês me esqueceram, mas eu não esqueci. Vocês não lembram, mas eu lembro. Eu lembro de tudo. Eu sou José que vocês venderam para o Egito. E José continuou falando: mas não preciso ter medo. Porque foi Deus que me trouxe até aqui, para que hoje eu pudesse te abençoar. José passou por cima da muralha da ingratidão. Ele poderia ter sido amargurado, ter sido uma pessoa horrenda. Não, não. Ele preferiu, com aquilo que estava no coração do pai dele, com aquilo que estava no coração do avô Isaac e do bisavô Abraão. José, ele era apenas um ramo. E o pai dele falou assim: José era um ramo. José, por mais que ele foi criado longe de mim, José continuou com a característica que Deus quer. E o que mais Deus quer da nossa vida é que nós sejamos como ramo. Porque a árvore é Cristo Jesus. Nós, querido, como Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Antes que eu venha querer fazer alguma coisa, querido, eu tenho que olhar que a árvore é Jesus, e eu tenho que ver o que é que vem de Jesus. Se eu estiver produzindo algo que não vem de Jesus, então não estou conectado, não estou enxertado na oliveira verdadeira. Paulo fala que nós somos enxertados na oliveira verdadeira, na verdadeira árvore. Então nós somos ramos da oliveira, nós temos que produzir o melhor. E nós estamos dando prosseguimento àquilo que começou lá atrás. Não fomos nós que fundamos a igreja, não fomos nós que fomos o alicerce da igreja. Nós estamos dando prosseguimento e nós temos que fazer isso com excelência. Nós temos que fazer o que a igreja primitiva fez, que amava a Deus acima de todas as coisas, que passava por cima do pecado, que passava por cima de tudo só para glorificar a Deus. José, ele era apenas um ramo frutífero. José, quando o pai vai fazer essa bênção sobre ele, o pai vai continuar abençoando e falando assim: olha, e as flechas que veio contra ele para trazer amargura, não trouxeram amargura. E ele vai dizendo que quem segurava a flecha ainda era quem? Era o próprio pastor, era o Deus. Então deixa eu trazer, nós trazemos um contexto tanto espiritual quanto um contexto de organização eclesiástica de igreja. Talvez vocês vejam seu pastor cheio de unção, pregando e fazendo isso. Deixa eu te dizer, você quer fazer até mais que isso? Começa a sugar tudo que tem dele. Começa a sugar. Começa a saber como é que ele leva a vida. Às 3 da madrugada vai para o monte orar e jejuar. Então faça, meu querido, também. Jejua de segunda a sexta, então vai jejuar. Gosta de ler a palavra, vai ler. Gosta de orar, vai orar. Como que você pode dizer que é galho de uma árvore se você não produz o que a árvore produz? Você diz que faz parte do ministério, mas não produz o que o ministério tem como princípio. Se você é parte desse ministério, você tem a chamada de produzir o que o ministério tem. Qual que é a missão da igreja aqui? A igreja já tem no próprio nome. Qual que é? Qual que é? Então, ramo, qual que é a sua missão? Como você pode dizer que é de uma igreja missionária portais abertos se você fecha a porta e não faz a missão que Deus te confiou? Pastor, qual que é a minha missão? É ir para a África? Não, talvez sua missão é só ficar ali fora, olhando qual que é a temperatura. Mas é missão, faça com excelência. Como eu posso dizer que eu estou no ministério e eu não produzo o que o ministério tem como princípio, que é amar a alma? Como eu posso dizer que eu sou ramo desse ministério se lá fora eu dou mau testemunho? Como eu posso dizer que eu sou ramo de uma árvore que chora, de uma árvore que jejua, de uma árvore que está sempre buscando o melhor para as ovelhas, se eu não procuro fazer o mesmo? Para mim falar que eu sou ramo de um ministério, eu tenho que fazer tudo para que aquele ministério, querido, ele tem que estender. O que faz esse ministério crescer não é só o pastor, são os ramos. O que faz o ministério dar fruto não é o pastor, é os ramos. E o que você está fazendo? Pastor, você está pregando aí porque você não sabe, jovem aqui. Meu querido, ainda que seja uma alma que estiver de ouvir, vai ouvir. Ela começa aqui, dentro de mim. O que eu não posso é nunca esquecer dessa verdade.
Se eu estou aqui dentro, eu quero fazer que esse ministério cresça. Ei, Ramo, você tem uma missão, fazer esse ministério crescer. 2021, pastor se vira, vai ter que caçar outro lugar. 2022, Jesus não voltando, se vira, procura outro lugar. Reino de Deus, ele é expansivo, ele não para. Mas quando você vê, quando a igreja não quer abraçar a visão do pastor, eles começam a levantar. Não é o caso daqui que a gente vê fruto e está crescendo dia após dia, porque como eu já falei, eu conheço desde o princípio. E eu louvo a Deus por isso. Mas quando você vê que os galhos começam a pular fora, e eles já acham que o fruto é deles, e eles começam já a pregar um pouquinho, já acham que é o pregador, já quer ser o cara do culto, já quer o pastor que tem que deixar orar, o pastor tem que deixar eu lá na frente, o pastor está dando oportunidade, mas é eu, deixa eu te falar, quando começa assim nem erramos. Isso aí é urubu posando e achando que é ramo. E tem que voar mesmo. Porque quem é ramo está preso. Quem é ramo sente a dor. Porque quando a árvore sente, toma pancada, bate no tronco, vê se as folhas não murcham um pouquinho. Porque sente o que o pastor sente. Nós somos uma igreja missionária, não somos? Você já descobriu qual que é a sua missão aqui dentro? Ah não, pastor, eu só quero congregar. Meu querido, ainda que você fale só congregar, pelo menos orar, ore. Pastor, abençoa, Deus, abençoa os jovens, abençoa os casais, as famílias, aqui, ministério, o altar. Não independente de qualquer coisa, você tem uma missão. Você não foi fruto do acaso, você não nasceu por acaso. Você nasceu porque você foi gerado com Deus e Deus te plantou aqui. Deus plantou porque Deus sabe a sua capacidade. Então gera frutos. Começa, jovem, começa a desejar no coração e juntar um grupo e falar assim, olha, vamos começar a ganhar mais jovens, vamos começar a ir para o campo, vamos trazer mais, vamos trazer mais. Por quê? Porque eu quero ver aquela igreja explodindo de jovens, não só de jovens, de família. Por quê? Porque eu sou um ramo frutífero, junto às águas e meus ramos passou por cima dos obstáculos. Não há obstáculo que para quem quer ser ramo de verdade. Quem quer ser de verdade, nada para. E quem é ramo de verdade não pula fora quando as coisas começam a complicar. Quem é ramo de verdade não sabe porque quer brilhar mais do que o tronco. Quem é ramo de verdade, quando chega o outono, ainda que as folhas caem, ele continua preso ao tronco. Porque o ramo é só uma extensão. Porque o que é mais profundo mesmo é tronco. É a árvore. Começou a destacar um pouquinho na unção, já quer sair. Já quer abrir o próprio ministério. Ou então já quer derrubar o próprio pastor. Mas eu louvo a Deus que aqui nessa terra aqui é fértil, o diabo não tem vez. Aqui, querida, você foi plantado porque Deus sabe que você vai produzir muito mais do que você imagina. Você vai produzir, você tem essa chamada, você vai produzir. Você vai começar a deixar isso arder no seu coração, porque você não pode vir para apenas mais um congresso. Você tem que vir com aquele desejo, Pai, continua fazendo algo, mas não me deixa mais parada. Eu quero ser um ramo, eu quero produzir, eu quero sair do meu lugar, quero sair do meu lugar de descanso. Eu não quero apenas fazer algo que possa qualquer um, eu quero fazer algo diferente. Eu quero sair lá na frente, eu quero poder, de alguma forma, fazer com que esse ministério venha estender suas galhas para trazer sombra para multidões. Aceita o desafio? Alguém aqui aceita o desafio de ser ramo? Aceita mesmo? Está preparado para ser ramo? Então olha para a vida de José. Porque aí nós só olhamos José já como governador. Mas aí que nós vamos entender por que o pai dele vai virar para ele e vai falar assim, José é como ramo. José é ramo. Jacó olhou e falou, nós queremos, pai, quero produzir frutos, eu quero estar junto às águas, eu quero passar por cima dos muros, beleza, então Deus vai permitir que os muros se levantem, para você passar por cima, mas o que te espera é muito maior do que o que quer te parar, o que quer nos impedir, querido, não troca a sua unção por nenhuma ilusão, porque quem é ramo, ele produz o que a árvore está produzindo. Antes de acabar aqui, já acabou meu tempo. Só para abrir um parênteses de um homem chamado Geazi. Quem foi pastor de Geazi?
Alguém lembra? Cadê os leitores da palavra de Deus aqui? Quem foi o pastor de Geazi? Eliseu. Quem foi o pastor de Eliseu? Elias. Elias, homem cheio da unção. E Eliseu era um galho de Elias, não era? Quando Elias ia ser levado, Eliseu virou para Elias e falou o quê? Elias, eu não me faça sair de perto de você. Por quê? Porque enquanto não descer sobre mim a unção dobrada. Eu quero ser um galho que produza frutos dobrados que você produz. Eliseu queria dar prosseguimento naquilo que o pastor dele estava fazendo. Elias queria honrar o pastor. Elias estava pegando o legado do seu pastor e dando prosseguimento a Eliseu. Eliseu tem como moço quem? Geazi. Geazi agora estava seguindo Eliseu. Eliseu dá unção dobrada. E diz a palavra que quando Eliseu é levado junto Naamã, Eliseu agora cura Naamã. O que Geazi fez? Geazi, querido, ele estava do lado de um homem da unção dobrada e não conseguiu ser ramo. Me explica isso. Do lado de um homem como Eliseu e não conseguiu ser ramo. Geazi não fez nada, o homem andando com o profeta daquele e não conseguiu produzir nada. A única coisa que Geazi produziu foi quando Naamã foi embora, porque Eliseu não aceitou nada, porque Naamã foi curado. Geazi virou as costas, correu atrás ali de Naamã e falou assim: olha, ainda mentiu. O meu Senhor mandou vir cá buscar, agora ele pensou melhorzinho e pegou. Sabe o que é isso? São pessoas, querido, que estão trocando unção por causa de ilusão deste mundo. Não troca a unção que está nesse ministério por causa da ilusão de algum ministério que está querendo te enganar, não. Cuidado. Não troca a unção de onde você está sendo criado, sustentado, alimentado por qualquer coisa por aí fora, tentando dizer que você vai... Cuidado! Cuidado! Você conhece aonde você está pisando, a melhor coisa que tem. Não troca, Geazi. Seja Eliseu. Suga tudo que o seu pastor, que esse ministério tem para a sua vida. Suga mesmo, produz. Mas seja galho, seja ramo. Mas não seja ilusão nessa terra. Fomos chamados para produzir. Nós somos jovens. Não somente, querido, para poder fazermos alguma coisa de destaque, mas para poder glorificar a Deus. Ainda que o mundo não te veja, a igreja não reconheça, mas se Deus vê o que você está fazendo, anonimato, ainda que seja, que José, tudo que José fez, só depois foi relatado, mas foi tudo no anonimato. Se olhar toda a história de José, nós vamos conhecer porque hoje está tudo escrito. Mas imagina se você estivesse caminhando com ele e ele preso lá e falou assim: não, eu tive um sonho. Sonha mesmo, meu filho. Seus irmãos te traíram, casa de Potifar, está aqui dentro, sonha mesmo. Nós nunca tínhamos dado atenção. Mas se você souber de onde você nasceu e qual que é a sua origem, você vai dar muito mais valor. E você vai produzir muito mais. Aí você vai ver, querido, quem é pandemia diante da sua casa. O que é tristeza, o que é angústia, porque você é ramo. E eu quero orar pela sua vida, ramo de Deus. Eu quero orar pelos ramos da raiz de Jessé. Porque a raiz é ele. Nós somos ramos. A raiz é Jesus. As árvores são os pastores, os anjos da igreja. E os ramos, os membros, os obreiros. Então, eu quero orar por você, ramo. Eu quero orar e se você realmente quer, você vai começar a produzir coisas que você nunca imaginou porque você é ramo. Quero orar nessa noite. Senhor, meu Deus, essa aqui é a tua igreja missionária, Pai. Uma igreja que foi gerada no coração do Senhor. Uma igreja, Pai, que foi levantada para gerar vidas, para ganhar almas. Meu Pai, uma igreja que tem cumprido o chamado. Uma igreja que tem cumprido o ID do Senhor. Uma igreja que não tem se limitado, meu Pai, em pregar a verdade e em lutar contra o pecado. Uma igreja, meu Pai, que ama, Senhor, a tua palavra. Meu Pai, eu quero abençoar cada um que está aqui nessa noite, meu Pai. Eu quero abençoar as vidas, as almas, eu quero abençoar e pedir ao Senhor que cada ramo aqui representado, meu Pai, possa entender, meu Deus, que está presa a um tronco valioso e que tem uma unção sobrenatural. Eu quero abençoar no nome de Jesus Cristo e abençoar os jovens, abençoar os adolescentes, as crianças, os casamentos. Eu quero abençoar no poder que é no nome de Jesus Cristo, porque frutos serão produzidos e seu nome será glorificado em nome de Jesus. Amém.